Este é o maior e o crossover mais sofisticado na gama dos modelos da Audi aqui no Brasil. É o lançamento, inclusive, da marca agora nesse final de 2023, início de 2024. Eu estou falando do Audi Q8 e-tron. O Audi Q8 e-tron é a nova geração, digamos assim, do e-tron, que apenas levava esse nome antes, mas agora a Audi então resolveu unificar a gama e colocar então o e-tron então como o sobrenome deste modelo aqui na sua versão eletrificada e acabou condensando aí as duas versões. E é, olha, um elétrico que tem mais personalidade do que aquela, digamos, mesmice de carros elétricos. Ele tem uma suspensão muito diferenciada e dá personalidade digna de um Audi para um modelo que não tem um ronco no motor. Estamos falando da versão Launch Edition, então por isso a gente tem aqui um carro com alguns detalhes a mais. Um está ali na lateral, vocês já viram, mas eu vou falar sobre ele depois. Primeiro quero destacar que a gente tem aqui uma grade grande, mas na cor do carro e mesclada com elementos em preto. E toda a moldura da grade também é em preto. A inscrição e-tron está aqui embaixo da placa, mais uma parte esportiva na parte inferior e a gente tem aqui o logo da Audi em 2D, que deve ser a tendência para a assinatura da marca, para o emblema da Audi aqui na parte dianteira do carro. Outro destaque está por conta dos faróis, que tem tecnologia LED, mas neste carro que a gente está analisando agora, a gente está falando do Audi Q8 com a tecnologia LED Matrix. E esta assinatura luminosa que a gente já está vendo aqui, a gente até pode aproximar dele agora aqui para poder observar um pouco mais, é a assinatura de lanterna. A gente permanece olhando aqui para o farol exatamente para que a gente possa falar um pouco mais sobre ele e mostrar as funções que a gente tem aqui dentro já na chave deste Q8 e-tron. Para isso, o que eu vou fazer? Vou dar a partida no carro, vou manobrá-lo aqui, exatamente para que a gente possa então iniciar já uma situação aqui, né, de o carro estar em operação. Vamos deixar ele aqui estacionado. E agora então o que eu vou fazer? Eu vou desligar toda a iluminação. Posso utilizar esse farol no modo automático e ele vai ligar então quando ele estiver com alguma situação de luz. Posso mudar então para o farol baixo, que é o que está acionado agora, e eu ainda tenho a possibilidade de utilizar a luz multiclima, que é a que está acionada agora. Essa situação de luz multiclima, o que ela faz? Ela reduz o ofuscamento quando a gente está andando com o carro na chuva ou na neblina e coloca o farol um pouco mais para baixo, exatamente para dar aquela função de farol de neblina, já que a gente não tem mais uma situação de ter uma segunda iluminação na parte inferior. A Audi entende que esse sistema substitui. Tem outras coisas além disso. Esse carro ele também pode ter a luz alta automática com LEDs que se apagam pontualmente nos locais exatos onde há, por exemplo, um carro vindo no sentido contrário. Ele vai apagando os LEDs quando ele percebe a aproximação de um carro. Mesmo quando acontece com a situação de estar indo um carro à nossa frente, ele apaga pontos e mantém um outro tipo de iluminação. Consegue também ter bons fachos de luz e olha, à noite a gente não perde nada com esse carro. Essas são algumas das funções do sistema de iluminação LED Matrix que está nesse Audi Q8 e-tron. Aqui na lateral, o elemento de maior destaque nessa versão Launch Edition é a roda de liga leve 22 polegadas. Uma roda com essa face usinada, 5 pontas, que é pintada em cinza. A gente também percebe aqui molduras nas laterais que aqui são pintadas na cor do carro. Apenas um elemento em preto aqui que se destaca com um tom diferente, barras no teto e aqui outro destaque que a gente vai ver em operação. Isso aqui é o retrovisor do carro, mas não tem espelho. Ele é sim uma câmera. Esse é um conjunto de opcionais que está presente nessa unidade avaliada, em que tem uma câmera com maior abertura,
para servir como espelho de retrovisor e ele coloca em 2 telas lá dentro, a gente vai ver isso em operação. Olhando para a parte de trás desse carro, ainda aqui pela lateral, a gente percebe um pouco da musculatura na traseira, em que tem aqui, olha só, quase um palmo, inclusive, né, de largura nessa parte aqui, nesse paralamas que salta um pouco mais quando a gente compara com a parte superior aqui da carroceria. Isso dá um estilo e uma presença para esse carro. E ainda aqui na parte traseira, o aerofólio na tampa traseira, e a gente vê o caimento já dessa tampa nessa posição aqui em 45 graus. Na parte de trás também é o conjunto de iluminação, uma das coisas que mais se destaca. Primeiro pela lanterna, aqui na extremidade ela tem uma assinatura, num sentido de uma seta. Depois este friso luminoso que vai de uma ponta a outra da traseira do carro. Inclusive tem sido tendência nos modelos elétricos, nos modelos mais modernos, esta iluminação de uma ponta a outra do carro. Na parte inferior, aqui a gente tem apenas um elemento que é um pouco de refletor, e nesse outro lado aqui, quando a gente aciona a lanterna de neblina, a gente tem ela acionada aqui. Uma das coisas legais dessa iluminação, e eu posso inclusive acioná-la agora, vou dar a partida no carro para a gente poder observar tudo isso, é quando a gente fala da luz de seta do carro, que ela é também dinâmica. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou acionar a lanterna de neblina e vou acionar a seta do carro, exatamente para que a gente possa observar um pouco melhor todo esse conjunto aqui em funcionamento. Olha só, luz de seta corre do centro para a parte esquerda do carro, então do centro para fora. Aqui também a luz de neblina acionada e a gente percebe a beleza, né? A estética que esse conjunto traz para esse Audi. O que mais que a gente tem aqui dentro deste carro, ou aqui nesse carro? Emblema escurecido, emblema Q8 também escurecido e este outro vermelho aqui, que significa que nós estamos falando de um Q8 com o pacote S-Line, que traz esses detalhes um pouco mais esportivos para esse modelo. Aqui no Audi e-tron a gente também tem esse aplique em preto embaixo, também em tom contrastante, emblema e-tron aqui. E como a gente está falando desta versão Launch Edition, a gente tem aqui o sensor de pé, em que eu tenho que passar o meu pé bem próximo, inclusive, do carro, para que o sensor faça a leitura. Se eu passar o meu pé muito embaixo, ele não pega e aí você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas olhando aqui, a gente já está vendo essa cobertura aqui, que é retrátil. Na parte interna aqui do porta-malas a gente tem ali iluminação em filetes de LED, muito interessante, ganchos aqui para pendurar esta rede aqui para poder transportar objetos mais suaves, um porta-malas acarpetado e refinado, tem aqui esses porta-objetos nas laterais, mais um gancho aqui e olha, um gancho muito próximo, com muita capacidade de fixação. E ainda posso fazer o rebatimento dos bancos puxando aqui, olha lá, ó, na direita. Ele vai fazer esse rebatimento e vai conseguir abrir o banco para lá. Se eu quiser colocar o banco de volta no lugar, basta eu vir até aqui e levantar de novo o encosto, fazendo um pouquinho mais de força para fechar. É interessante isso porque ele é bem fácil, é só puxar aqui que ele já faz a abertura. Para fazer o fechamento também pode ser no pé, ou então eu tenho dois botões, um para fechar o porta-malas e trancar o carro e o outro apenas para fechar o porta-malas. E aí a gente pode se afastar do carro e já fazer o fechamento de maneira automática. Aqui na parte interna a gente tem um interior suave ao toque nessa porção superior da porta, esse material em alcântara e este outro material aqui também em metal. Os bancos desse carro, couro e também alcântara no meio, na parte central, e aqui o emblema S-Line. Vou entrar para que a gente possa então ver outros objetos e outras coisas que esse carro aqui tem, porque olha, tem bastante coisa nesse Audi. Primeiro, começando aqui ó, pelo banco, regulagem elétrica de altura, também para correr para frente, para trás e ainda no próprio encosto do banco. Tudo isso é elétrico, tanto para motorista quanto para passageiro. E ainda tem uma regulagem lombar, em que esta porção do banco ela pode te empurrar um pouquinho mais ou menos, exatamente para te deixar numa posição mais confortável, você vê como é que você vai se encaixar melhor nesse carro. Outra situação que a gente tem aqui
é a partida que é feita por botão, e a gente vai falar mais sobre isso depois. O banco já fica posicionado aqui, né, para que eu possa dirigir. E o que acontece? Esse volante ele é em couro e ele também pode ser aquecido por uma configuração que a gente pode fazer aqui na central do carro. Painel suave ao toque, emborrachado, aqui um pouco mais rígido, aqui mais macio, e a gente tem toda esta ambientação aqui do carro com frisos. Esse desenho mais horizontal é característica dos carros da Audi e também dos carros da Volkswagen, porque se a gente for prestar bem atenção, o próprio Volkswagen Polo atual tem linhas parecidas, então é uma inspiração da marca. Fora isso, telas, a gente tem aqui 5 telas, se contar com os espelhos retrovisores, a gente vai falar mais sobre eles depois. Aqui na frente do motorista, a gente tem então a tela principal desse carro, que é o cluster. É um cluster digital de alta resolução e a gente pode olhar para ele então a partir de agora. Primeira coisa que é interessante é que esse carro aqui, ele é capaz de nos oferecer então mostradores analógicos. E isso para um Audi mostra um certo purismo, ainda que esta porção aqui no lado esquerdo nos mostre funções de carro elétrico. Pois então, a gente vai trabalhar com ele utilizando esse lado aqui, esse lado esquerdo do volante. E aí eu, passando para o lado, eu posso alternar então para a tela do pareamento com o telefone celular. Posso alternar exatamente aqui, ó, quando estiver com áudio Bluetooth, ele vai me dar a indicação. Também pode me indicar aqui a rádio que estamos ouvindo. Aqui dados do consumo do carro, então curto prazo, longo prazo, aqui as assistências ao condutor. E tenho também a outra função passando para cá, que é a navegação embarcada. Apertando no botão View aqui no volante, eu amplio essa navegação e reduzo o tamanho dos instrumentos. Posso fazer também alternâncias para assistência do motorista. E olha só como todas as informações já ficam maiores aqui. Também tem outras opções de tela que a gente pode ajustar indo aqui na central multimídia do carro, exatamente aqui ó, no Ajustes. E aí eu venho aqui em Tela e Luminosidade. E aí a gente vai aqui em Audi Cockpit e eu posso então fazer alterações exatamente para que o carro vá fazer alternâncias, por exemplo, aqui, inclusive olha aqui, ó, alternar para o modo e-tron. Olha só a diferença já ó, que ele dá. Ele tira aqueles mostradores analógicos e coloca ali informações de maneira um pouco mais individualizada, cada uma delas. Olha só, a gente tem aqui as assistências, posso mudar inclusive a visualização, ó, e a gente já muda completamente o desenho do painel de instrumentos desse carro para uma combinação maior de carro elétrico. E já que eu estou falando aqui da central multimídia, acho interessante a gente passar a falar dela então. Eu tenho acesso aqui a rádio e mídias e telefone para que a gente possa ouvir música. Tenho aqui navegação embarcada dentro desse carro, então posso procurar destinos aqui, por exemplo, que a gente queira utilizá-lo. E o carro pode fazer essa navegação, né? E a gente tem aqui ó, condições de afastar ou aproximar um pouco mais. E vejam como é rápido o manuseio da tela, ela é muito suave ao toque, é bem interessante. Eu voltando para cá para o Home, então aqui eu vou fazer a conexão com os telefones. Eu tenho também aqui configurações do veículo, então aqui ó, carregamento do carro, progresso, né, utilização da bateria, quando que eu quero marcar um processo de carregamento, fazer os agendamentos, enfim. Tenho aqui condições de fazer as mudanças dos modos do carro, mas isso a gente vai ver andando. As indicações, por exemplo, modo range, quanto que a gente pode ampliar em termos de alcance desse carro. A gente está agora com mais da metade da carga e ainda roda 264 quilômetros. Então, assistentes de eficiência, eu consigo aqui ó, aumentar a regeneração. Tão logo eu solte o pé do acelerador, ele já vai fazer frenagens. Então eu consigo fazer essa regeneração e ajustar essa regeneração. Tenho aqui também ó, bancos, acesso fácil para que o banco baixe e volte para a posição inicial em que eles estavam. Ar-condicionado, aqui eu vou ver a climatização do carro, que tem um ar-condicionado de 4 zonas, eu falo sobre ela depois. Luzes, inclusive. Iluminação externa, faróis automáticos, posso fazer a configuração aqui, ó, tempo de ativação médio, eu quero que ele acione de forma média, faróis em LED, Matrix, inclusive para que eles funcionem, assistente de farol alto, tudo isso eu vou confirmar por aqui, luzes de entrada e saída. E aqui, iluminação ambiente. E aí a gente já pode ver ali na porta, olha só,
a iluminação, a ambientação de luz azul. Pois então é porque ela está no marítimo. Eu tenho aqui Vision, que passa para essa outra tonalidade. Solar já é essa iluminação diferente. Vermelho também tem essa condição. E também aqui, conforme o Audi Drive Select, eu vou ter a luminosidade. Aí o que pode acontecer? Conforme os modos de condução do carro, ele vai mudando e vai fazendo essa alternância. Vamos voltar para cá, porque realmente tem bastante coisa, né? Assistente de estacionamento, volumes aqui dos sensores, assistente de manobra acionado, assistente de tráfego cruzado que ele também tem, ou seja, o que esse Audi faz? Lá atrás, quando a gente estiver fazendo uma manobra, ele nos indica se vem vindo o carro nesta posição aqui do veículo, para que se você estiver saindo de ré, não acabe esbarrando ou provocando algum tipo de acidente. Mais coisas que a gente tem aqui, assistências ao condutor, e aí eu posso maneirar ou aumentar as assistências ao condutor, só que não para por aí a situação das telas. Essa aqui é a mídia, possivelmente essa aqui é a que vai ter as configurações, mas eu ainda tenho outra que serve aqui embaixo para o ar-condicionado. As duas de altíssima resolução, e aí eu tenho aqui as possibilidades do ar-condicionado normal, desligado agora, ligado e o ar-condicionado eco, tudo no mesmo botão, fazer o ar-condicionado funcionar no máximo, desligar e a recirculação. As duas zonas da frente e de trás, aliás, as duas zonas da frente, perdão, são controladas aqui. Eu posso aumentar ou diminuir separadamente qualquer uma das duas, ou posso sincronizar as duas, fazendo esse movimento, ó, e aí quando eu aumentar ou diminuir, eu vou ter já essa sincronização. Nessa mesma tela eu tenho o botão do assistente de declive, botão do Park Assist, tenho aqui ó, situações para que eu possa digitar endereço, para procurar ali na central, né, criar um endereço residencial para que ele vá rápido. Eu tenho ainda funções do Drive Select nesses botões aqui, então eu vou apertar aqui para poder selecionar qual é o modo que eu quero do carro, a gente vai ver isso dirigindo, desligar controle de tração e os desembaçadores. Botão para ligar o carro. Câmeras do carro agora aqui, esse carro tem câmera 360 graus, então eu posso vê-lo tanto em 3D, e é legal isso quando você está no trânsito, porque você pode olhar todos os carros na sua volta, mas aqui ó, todos os lados do carro aqui a gente consegue enxergar nessa câmera. Essa câmera aérea, e eu ainda tenho condição de ver aqui a traseira, ou posso ver a parte aqui ó, né, por um lado do carro, ou pelo outro, pela lateral do carro também. Tenho também condição de desligar aqui as câmeras, e olha, tem muita coisa que a gente consegue manusear esse carro. Tem as próprias câmeras 3D aqui, né, em que a gente pode olhar para frente, para trás, ó, câmera mais aberta, a câmera traseira, inclusive com linha de guia dinâmica, e olha que a câmera até vira, olha só, quando a gente vira o carro para um lado ou para outro, olha só, a câmera até acompanha a gente para nos dar mais imagem do ponto em que a gente quer olhar desse carro. Uma câmera mais aberta, né, com uma grande angular, apenas as câmeras laterais dos espelhos ou apenas a traseira do carro. Então assim, uma visibilidade completa que a gente tem. E esse sistema é útil quando você vai manobrar esse carro em vagas mais apertadas. Por quê? Porque este Audi Q8 ele é mais largo, então ele exige uma certa habilidade. O que mais que ele tem? Manopla do câmbio, essa base aqui você pode apoiar a mão e aí você vai jogar para frente, para ré, neutro, drive e o par que você aperta aqui então para parar o carro. Freio de mão automático. Então olha só, uma manopla discreta, não é aquela manopla padrão que a gente tem. Carregador por indução, tá? Nesta parte aqui, nessa porção aqui que é própria para celular. Você coloca o seu telefone aqui, ele vai prender com essa presilha plástica e já vai iniciar o carregamento do próprio telefone celular. E além disso, luzes de LED, ambientação escura e o teto solar panorâmico. Para a gente poder sair do carro, então, a gente tem aqui uma condição que ele até não é tão alto, especialmente quando ele está no modo eficiência, a altura não é das mais elevadas. Mas aqui tem um detalhe, essa porção do banco e esse plástico, eles são largos e eles podem atrapalhar um pouco a tua perna na hora que tu vai colocar
vai pressionar a coxa sobre esse material. A porta, ela vai até embaixo, então se a gente for olhar aqui, olha só, não é muito alta, precisa cuidar para não esbarrar com ela em alguma guia de calçada, mas em compensação não deixa sujar esta porção aqui do carro, já que ela abre até a parte inferior. Agora, aqui na parte de trás do carro, a gente percebe também a mesma situação em que a porta abre até embaixo, materiais aqui na parte de trás, a mesma coisa do que lá na frente, aqui esse material mais emborrachado, nesta outra porção o alcântara, mais apliques metálicos aqui e o som. Pois bem, no banco eu consigo ficar muito bem encaixado, não é aquele banco alto que te faz olhar por cima dos bancos, dos ombros, melhor dizendo, dos ocupantes da frente, não é isso que a gente percebe aqui, mas ainda assim é um banco que te deixa numa posição até confortável e mais esportiva para viajar. Como esse carro aqui é elétrico, então ele não tem efetivamente um túnel central grande, tem 2 dedos aqui talvez de túnel central, e esse rebaixo, esse assento com toda essa anatomia aqui com a alcântara e o couro no centro, faz a gente ficar muito bem encaixado, principalmente quando a gente consegue posicionar aqui novamente os bancos. Porta-objetos nos 2 bancos e aqui uma exclusividade desse Audi. A saída de ar-condicionado traseira com mais funções de ventilação exclusivas para cá, para o banco traseiro. E vocês estão vendo que tem 2 medições de temperatura. É porque esse ar-condicionado ele tem 4 zonas, esquerda e direita na frente, esquerda e direita aqui atrás. Teto solar vem um pouco aqui, os passageiros de trás conseguem aproveitar. E para sair do carro também não tem muito mistério. Além do mais, aqui a gente tem 2 portas de carregamento para telefones celulares que são do tipo USB-C. O Audi Q8 e-tron ele tem modos de condução que, além da capacidade de atuar no comportamento dinâmico do carro, eles também podem aumentar ou diminuir a altura da suspensão e é o que a gente vai ver agora. Esses modos eles são acionados então por esse botão que eu já mostrei aqui no painel e eles então passam por modo mais econômico, mais eficiente, um modo normal, o modo mais esportivo ou ainda o modo off-road. Então agora ele está no modo eficiente. O que eu vou fazer agora? Vou passar do modo de eficiência para o modo off-road, que é o modo em que ele fica mais alto. E só por isso a gente já pode perceber o carro levantando a suspensão e já ficando então com um pouco mais de capacidade off-road. E eu já percebo isso até aqui, ó, na hora de descer do carro, exatamente para poder mostrar isso aqui para vocês. Então, o que acontece? Além da capacidade que você tem de usar o carro no asfalto, esse sistema também te permite ir além. Mas na cidade, a gente já viu situações em que essa situação de levantar ou baixar a suspensão pode ser útil. Eu estou utilizando agora o modo eficiência e é o modo em que ele tem uma das alturas menores em relação ao solo. Mas em algumas condições você pode utilizar dentro da cidade o modo all-road, que é aquele modo então híbrido, então que seria ideal para você utilizar andando em uma estrada de terra, voltando para o asfalto, fazendo essa situação mista. Mas aqui dentro da cidade, para que ele serve? Em situações de alagamento em que a gente possa vir a enfrentar com um Audi desse aqui, é interessante a gente saber que pode contar com esse recurso. Então eu venho aqui no Drive Select, coloco aqui no All Road e aí o que ele vai fazer? Ele vai elevar a suspensão para 2 níveis mais acima. E só em estar andando já com esses 2 níveis mais altos da suspensão, vamos ver aqui, ó, ele está ainda fazendo essa elevação, a gente já vai conseguir perceber na sequência o quanto esse carro muda sutilmente em termos de comportamento. Porque, olha só, eu já consigo perceber a própria suspensão já fazendo o seu trabalho e no momento em que o carro parar em algum semáforo, né, em alguma situação de trânsito ou que ele conseguir uma condição mais tranquila, ele vai fazer a elevação da suspensão. E aí, com isso, o que a gente ganha aqui? Numa posição mais elevada de dirigir. A chave desse Audi é do tipo presencial e é uma chave pequena até que a gente tem aqui
com comandos para a abertura das portas e também para a abertura do porta-malas. 2 cliques no botão e ele já abre aqui a tampa do porta-malas, exatamente para que a gente então possa fazer o acesso ao compartimento. Mais 2 cliques, ele pode então fazer o fechamento, ou então eu venho aqui na parte de trás e aí vou apertar naquele nosso botão que a gente já tem aqui para poder baixar a tampa. Travar e destravar o carro eu também tenho essa possibilidade, mas com o carro travado como ele está agora, não preciso nem tirar a chave do bolso, basta eu me aproximar por aqui que ele já destrava e eu posso fazer o acesso ao carro. E em termos de motor, a gente tem aqui então um conjunto propulsor bem interessante, já que estamos falando de um carro elétrico. Esse Audi ele tem 2 motores que ficam então aqui no compartimento mais frontal do carro. A gente tem aqui ó, a abertura tradicional, mas aqui tem mola a gás. Só tem a trava que eu quero dizer que ela é tradicional. Tanto para a versão Performance Black quanto para esta versão Launch Edition, o motor, o conjunto propulsor desse carro é o mesmo. São 2 motores elétricos que atingem 408 cavalos de potência e atingem 664 Nm de torque. É uma monstruosidade de potência e que faz esse carro então acelerar de 0 a 100 km por hora em 5,6 segundos, quando a gente está com o modo com o ar-condicionado desligado e também usando o modo dinâmico. E a velocidade máxima dele ela é limitada em 200 km por hora. É um conjunto efetivamente aprimorado para essa performance, para entregar para esse Audi um desempenho de dar inveja, inclusive, a modelos super esportivos. Dito tudo isso, é hora da gente experimentar esse Q8 e-tron. Primeiro aqui, ó, para a gente poder sair na garagem, ó, não é um carro que é tão alto assim, então a gente precisa observar um pouco, né, exatamente de como é que o carro vai se comportar, exatamente para ele poder transpor esse obstáculo aqui. No entanto, o que a gente já percebe é esse silêncio a bordo, um carro que consegue acelerar de uma maneira gradativa e a gente já consegue perceber exatamente a capacidade que ele tem, inclusive para transpor aqui, por exemplo, ruas de pedra, né? Ruas de paralelepípedo como essa que a gente está enfrentando nesse momento. Olha só, é um carro que se mostra suave, consegue filtrar muito, mas muito bem aqui o paralelepípedo. A sensação que eu tenho é que agora nós estamos a bordo do melhor carro que já passou aqui por esse piso de paralelepípedo plano. Vamos ver atrás aqui, ó, nessa próxima rua. Mais uma vez o carro se mostra muito competente. Suspensão, olha, ela passa por isso aqui sem transmitir absolutamente nada para dentro aqui. Agora, o alinhamento do volante também é outra coisa que se destaca, porque o meu nariz aqui está exatamente na reta do símbolo da Audi. A gente não percebe o volante deslocado para o centro, ele está exatamente onde ele tem que estar, aqui com a minha cabeça virada para frente, né, em linha reta para o volante. Aqui na esquerda eu tenho a alavanca da seta, mas o acionamento dos faróis ele está aqui e ele é feito agora por botões. Um clássico na Volkswagen e na própria Audi, né, era ter carros que tinham seletores giratórios para o comando dos faróis. Nesse caso aqui a gente percebe que esses botões que eram clássicos e que eram padrão deram lugar à tecnologia e a gente tem aqui então luzes automáticas. Eu vou acionar a luz de clima, em que ele configura o farol, né, para que ele fique um pouco mais para baixo, e também vou acionar a lanterna de neblina nessa chuva um pouco mais forte, que a gente vai pegar a estrada depois. Então, esse acionamento é facilitado. Tenho aqui também o sensor de chuva, posso fazer uma regulagem, inclusive, aqui desse sensor, olha só. Um toque para baixo eu desligo, no primeiro toque eu deixo ele no sensor de chuva e aí posso regular inclusive para que o carro vá fazendo essa manutenção. O limpador traseiro ele é temporizado e eu não falei que eu tenho uma outra alavanca ainda aqui embaixo, que é a alavanca do próprio controle de cruzeiro, e a gente vai ver isso em operação depois. Agora eu vou fazer na sequência a conversão e a gente já pode olhar um pouco para o espelho retrovisor desse carro aí do lado, em que ele é exatamente esta câmera que está lá no lado de fora. Então com isso ele faz a repetição de seta
no próprio espelho aqui dentro, na tela aqui dentro, e também lá na parte externa do carro. A vantagem disso é que em um dia de chuva, como a gente está vendo agora, o espelho está sempre limpo, ele não tem pingos, não tem prejuízo à visibilidade em função do carro estar molhado, dele estar com água salpicada no espelho. Com essa câmera, a gente tem sempre uma visão plana, perfeita do carro, né, da movimentação toda do carro. Inclusive aqui no meu lado esquerdo, eu também tenho essa mesma sensação. Eu estou no modo eficiência, vamos fazer o aclive agora. Eu estou a 40 km por hora, então vamos ver se ele vai mudar agora na sequência. E eu acho que, estou apertando, já ganha velocidade, muito bom. Agora o que eu quero fazer aqui é mudar para o modo dinâmico e eu quero apertar no meio da lomba, olha só, empina muito à frente, foi até os 100% de potência e conseguiu arrancar quase que do 0 a 60 km por hora nesse aclive de uma maneira muito forte, muito interessante. Vou voltar aqui para o modo eficiência, exatamente para a gente poder manter, né, a configuração do carro a que menos consiga gastar energia. Posso fazer reduções aqui para descer um declive nas próprias aletas atrás do volante, olha só. E aí o carro já vai fazendo paradas sozinho, gradualmente, e vai regenerando essa energia. Eu também consigo fazer isso quando eu estou andando na rua. Agora eu parei aqui na via mais rápida, exatamente para que a gente tenha uma noção da funcionalidade daquele espelho lá. Quando a gente não está acostumado, a primeira coisa que a gente faz é olhar lá para fora e aí percebe que não tem, depois corre o olho para baixo. Então, num primeiro momento, causa um estranhamento. Não é algo que você se acostuma imediatamente. Agora, quando você começa a utilizar esse carro e já olha diretamente para cá, para a tela, você percebe que o ângulo de abertura da câmera é muito maior. Você vê muito mais do que está dos lados, na parte externa do carro, do que se fosse um espelho retrovisor convencional. Não falei também do acesso aos comandos, então aqui em cima eu tenho o sistema da mídia com as funções do carro e consigo tocar nessa tela mais abaixo aqui do sistema do ar-condicionado. Pessoalmente, talvez um botão físico para o ar-condicionado, quando a gente está andando com o carro, ele seria mais fácil e mais intuitivo da pessoa simplesmente levar a mão e tocar. Quando a gente está andando aqui, a gente vibra um pouco mais a mão e tem que olhar um pouquinho, desviar a atenção para cá, para a tela, para ver exatamente onde que a gente quer apertar. Agora, neste carro, você vibra e balança muito menos por conta de todo o conjunto de suspensão que ele tem. Então, você está mais estável aqui e é mais fácil de tocar exatamente aonde você quer. E além disso, a própria tela já tem uma configuração mais intuitiva para que você possa tocar no botão. Então, neste carro, nesse Audi, esse toque na tela ele não é tão difícil assim. Andando agora em velocidade de cruzeiro, estou a 60 km por hora, piso plano, e eu percebo que o carro está aqui consumindo cerca de 5% de potência que ele tem. E a gente está aqui andando nessa média de 33 kWh a cada 100 km rodados. Então, né, é uma capacidade ainda bem interessante que esse carro tem, até porque a bateria dele é grande, né? A gente já mostrou que ela tem boas capacidades de carregamento e também de range, né? de alcance. Eu estou com a bateria praticamente completa aqui e ainda assim consigo andar nesse momento. Onde é que está aqui a autonomia do carro? Deixa eu verificar aqui, 358 quilômetros eu ainda consigo andar com a carga de bateria que eu tenho nesse carro. Agora a nossa análise vai ser para subir a faixa de pedestres elevada e eu vou passar aqui a 40 km por hora. Suspensão muito competente, estou descendo a 40 km por hora, no modo eficiência, inclusive em que a suspensão fica mais baixa e olha, nem sentiu. Teria muito mais curso de suspensão, muito mais capacidade de enfrentar. Então vou fazer o seguinte, vou botar aqui no off-road, em que ele vai aumentar a suspensão agora, para eu passar pela pelo quebra-molas, perdão, né, pela lombada elevada, e aí vou passar um pouquinho mais rápido aqui a 45 km por hora. Mais uma vez, né, claro, o carro deu só um pouquinho mais de soco da suspensão, mas ainda assim conseguiu passar de uma maneira muito fácil, muito tranquila por esse tipo de obstáculo.
Às vezes a gente pensa, né, que por ele ser um Audi, por ele ser um carro com uma proposta um pouco mais esportiva, ele vai ter mais fim de curso, vai ter suspensão mais curta. Não, realmente a gente está falando aqui de um crossover com mais aptidão, né? Não é só aquele carro que vai andar só no asfalto ou só no asfalto plano, ele tem mais condições de fato. E agora, para a gente ver aqui a maneira da frenagem do carro com a regeneração de energia, nós suponhamos que o sinal lá na frente estivesse fechado. O que eu faria? Daria um toque aqui na aleta, ele já iniciaria uma redução, me aproximaria mais, daria outro toque aqui e ele já faz uma redução maior, e aí sim eu iria pisar no freio apenas para concluir a frenagem, né? Por exemplo, agora aqui, tá? Essa sinaleira está desligada, eu dou um toque já para ele antecipar a redução e outro toque para ele fazer uma redução mais acentuada. Vamos verificar, não vem vindo o carro, consigo passar e aí eu retomo a aceleração. Qual é a ideia aqui nesse Audi Q8? É que o carro consiga já de uma forma antecipada, a gente já prever o que está acontecendo na frente, né, o trânsito, fazer as regenerações aqui pelas aletas, aqui atrás do volante, que servem para isso, para aumentar a regeneração, né, ou diminuir essa regeneração, então eu tenho um mais e um menos, e antevendo as frenagens, a gente já conseguir aumentar um pouco, né? Conseguir fazer com que isso vire carga no sistema das baterias. Então é um carro que realmente já tem essa inteligência ainda já aprimorada. Dentro da cidade eu também consigo fazer a utilização do controle de cruzeiro desse carro. Ele para frente, né? Empurrando a alavanca para frente, ele fica com o controle desarmado. Eu puxando aqui, eu consigo então presetar a velocidade, aí eu jogo para baixo, ele marca para 40, eu puxo de novo e ele já identificou aqui então a velocidade de cruzeiro que eu quero andar com o carro. Eu posso presetar inclusive para velocidades até maiores, mas agora o que acontece? O carro vai andar a 40 km por hora e ele tem capacidade inclusive de manter esta velocidade em relação a possíveis carros que andem na nossa frente. Então, exatamente por isso eu vou fazer essa outra volta aqui e vou aumentar aqui, ó, para que o carro ande a 50 km por hora. Então, olha só, ele vai fazer uma aceleração e ele tem capacidade de manter a distância em relação ao carro da frente e ainda, se o trânsito parar, como é o que vai acontecer aqui na frente, ele também consegue parar. Então, olha só, estou mirando no carro, ele já iniciou uma frenagem, olha só, uma frenagem até mais intensa, que ele fez, eu não mexi, não toquei meu pé, não botei meu pé no freio, não fiz absolutamente nada. O carro fez isso sozinho. Por exemplo, agora aqui, né, eu estou andando em uma pista sinuosa, inclusive vamos entrar no túnel e não tem nenhuma iluminação no túnel agora em função da chuva que caiu. Olha só, o carro está presetado para andar a 50, agora 60 km por hora, veja a escuridão que está aqui, né? E eu estou mantendo agora o quê? Os 50 km por hora do ônibus. No momento em que o ônibus sair da nossa frente, o que pode acontecer? O Audi vai retomar a sua velocidade e vai conseguir fazer as acelerações. Olha só, vou sair aqui de trás do ônibus, ó. Já percebeu que não tem mais nenhum carro na nossa frente e está andando agora a 60 km por hora aqui no limite. Então, a gente já consegue ver que este controle de cruzeiro, ele tem capacidade de ser útil também dentro das cidades. Ele pode ser utilizado nos perímetros urbanos, sim. E outro assistente que é útil quando você está andando numa rodovia é o seguinte, olha aqui no painel, ó, quando a gente se aproxima muito do outro carro, ele aparece bem do lado ali embaixo dos 60, 50 km por hora, aquele pezinho vermelho. Olha só, eu vou apressar um pouquinho mais, ó, e vou me aproximar do carro que está andando na nossa frente. Olha ali, ó, já apareceu ali o pezinho, exatamente para me indicar o quê? Que a minha distância para o carro da frente, ela está muito pequena e que eu preciso então reduzir a velocidade. Então o carro vai monitorando na nossa volta o trânsito e vai dando alertas para o motorista. O mesmo acontece, por exemplo, quando você está parado em alguma situação de trânsito e o carro vai te mostrar situações de motos do lado e tudo. Então todos os sensores do carro eles já ficam ativos. E tem um item, né, que já é clássico em todos os carros e a gente não poderia deixar de imaginar que um Audi como esse aqui teria, que é o alerta de ponto cego. O que acontece? Quando você vai fazer uma manobra para um lado ou para o outro, e isso funciona tanto na cidade
quanto na estrada, ele já vai aparecer aqui na tela do espelho retrovisor a presença de um carro no ponto cego. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar esse Chevrolet Cruze aqui como, né, o nosso case, e olha só, olha ali, ó, o que acontece? Ó, vou deixar o carro se aproximar de novo, para que ele então apareça, olha ali, ó, apareceu essa moldura. E se eu der seta, olha a sinalização que ele faz, ele pisca com mais intensidade, exatamente para me mostrar, né, que ele tem um carro no meu ponto cego. É claro que com chuva a gente não vai, né, abusar do carro, nem colocar o carro em uma condição de risco. O que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar para 60 km por hora e vou fazer duas comparações. Vou fazer uma aceleração até o 100 no modo eficiência e outra no modo dinâmico, para que a gente possa comparar as duas situações. Mas as duas eu vou fazer com o ar-condicionado ligado, né, para a gente poder fazer essa comparação. Então, vamos lá? Pé no fundo, olha como ele já empinou a frente, 80 a 100 km por hora. Olha, questão de segundos aqui no modo eficiência, empinou a frente, só nos jogou para trás e a gente já conseguiu perceber essa aceleração. Agora vamos de novo aqui no Drive Mode e eu vou colocar aqui, ó, no dinâmico, para que a gente então consiga ter uma performance maior e poder experimentar exatamente, verificar quais são as diferenças de um e outro. 60 km por hora, vou apertar fundo, olha só, já empinou mais à frente, já acelerou mais rápido, 100. Muita diferença, até minha cabeça se jogou aqui contra o encosto de cabeça. O modo dinâmico, esse aqui, olha só, ele nos dá uma resposta, nossa, muito interessante, muito interessante. Para uma ultrapassagem como essa simulação que eu fiz agora, o carro acelera muito, muito. Olha, a sensação impressionante. E ainda que esteja com chuva, com essas rodas grandes de aro 22, com pneus qualificados para esse carro, a sensação é de muita segurança a bordo desse Audi. E aqui na rodovia, outra assistência que a gente pode experimentar é o próprio controle de cruzeiro adaptativo. Então ele já estava armado desde quando a gente usou ele lá dentro da cidade. Vou puxar de novo para que ele ande agora a 100 km por hora. E ele vai fazer o que então? Ele vai manter os 100 km por hora de uma maneira, né, uniforme, até que ele encontre outro carro na nossa frente. Então o que eu vou fazer agora? Tem um carro andando mais devagar aqui na frente e que em algum momento o Q8 vai começar a fazer reduções. Agora eu já estou percebendo, olha só, que eu estou aqui a 87, 86 km por hora. Por quê? Porque vai um carro mais lento na nossa frente e o Q8 então já consegue identificar essa velocidade mais lenta e já fazer reduções. E eu posso programar a distância que eu quero ficar do carro da frente. Por exemplo, vou reduzir ao máximo a distância agora, ele vai se aproximar mais do carro da frente e vai andar mais próximo desse Meriva que está andando aqui na nossa frente. Se eu aumentar a distância, que é o mais prudente aqui para essa condição de chuva, olha só, como ele já faz mais reduções para deixar o carro andar um pouco mais e aumentar essa distância. E ele vai fazendo isso automaticamente, porque se eu sair agora de trás desse carro, né, e a pista estiver livre, eu consigo fazer o carro ir retomando a velocidade até então ele encontrar um outro possível obstáculo ou outro veículo indo à nossa frente. Nessa condição, e se a gente puder olhar para frente agora, dá para a gente ter essa ideia, em que está tudo cinza, com muito spray na pista, com muita chuva, a gente tem um controle de cruzeiro adaptativo como um item de segurança e como um assistente muito pertinente para esse momento. Porque se o motorista não vê que está indo outro carro na nossa frente, ele consegue aqui, o Q8, ir sozinho fazendo as manutenções e garantindo a velocidade e a distância segura, sem que o motorista precise se preocupar e daqui a pouco, mesmo com menos atenção ao volante, ele não vai ter nenhum tipo de problema. Para fazer viagens com esse carro, a gente tem a seguinte impressão, né? Primeiro daqui de dentro, que é um carro muito sofisticado, um carro luxuoso, um carro que consegue perfeitamente aí atender aos consumidores mais exigentes. Tem detalhes aqui que a gente percebe que os bancos não são efetivamente moles. Eles são bancos mais resistentes, mais rígidos, exatamente para que você não afunde. Com as regulagens que você tem aqui do banco, você consegue arrumar uma posição perfeitamente tranquila para poder fazer viagem com o carro. O que eu senti foi que essas abas laterais aqui, que a gente tem no banco do motorista, em percursos mais longos, em que você vai passar aí 3, 4 horas dirigindo o carro,
elas podem vir a incomodar e elas podem exigir uma parada para que você acabe, né, tendo que caminhar, se esticar, enfim, relaxar um pouco. Agora, por exemplo, ó, em curvas o banco apoia bem, o motorista aqui não joga para um lado ou para outro e o carro também não, né? Olha só, eu estou a 80 km por hora aqui, abusando muito desse carro, andando na chuva e o carro está totalmente dentro da trajetória. Há muito tempo a gente não fazia curva de uma forma tão perfeita nesse mesmo ponto aqui e ressaltando que a gente está nessa condição adversa de chuva e de água. E ainda assim, esse Q8 obedece, olha só, até dentro do alagamento, ó, a tração 4 dele é muito útil para isso, porque o carro consegue se agarrar muito. Se uma das rodas perder a estabilidade, o carro consegue corrigir isso de maneira automática. Então, efetivamente, a gente tem aqui um conjunto de muita estabilidade. Agora, em termos de comportamento dinâmico, este Audi é um dos que mais foge da curva da mesmice dos carros elétricos. Eu não estou falando isso com um tom pejorativo para os carros elétricos, mas é que, como esses carros eles não têm motor, então a gente não tem ronco, não tem uma percepção sonora, não tem uma sensação do carro ganhando velocidade, a gente tem todo esse torque instantâneo, muitas vezes a gente acaba mesmo tendo carros elétricos uns iguais aos outros. Agora aqui no Q8 e-tron a gente tem um conjunto de suspensão que a Audi promete e entrega uma condição de dirigibilidade totalmente diferenciada, em que a gente percebe, inclusive sutilmente, que o carro é efetivamente um Audi, não é qualquer outro carro elétrico. A gente tem aqui uma característica da marca, um DNA da marca, e que me permite, por exemplo, até andar em velocidades um pouco mais altas, tá? Vou aproveitar que a gente está com pista livre aqui, ó, para dar uma acelerada aqui, mesmo nessa condição de chuva, olha só, muita segurança eu tenho para fazer essa forte aceleração que eu fiz agora, então já vou diminuir de novo, né, para a gente não ter nenhum problema, mas tem muita segurança nesse carro, tem muita competência, uma suspensão firme no chão que nos deixa realmente com um DNA da marca. A gente consegue perceber esse DNA da marca quando está dirigindo esse carro. E antes de fechar, é preciso dizer o seguinte, que ainda que esse carro aqui tenha controle de cruzeiro adaptativo e todas essas assistências, olha, e aqui acaba a informação, tá? E começa um pouco da percepção minha aqui do canal e que é interessante a gente poder dividir aqui com vocês. Ainda que ele tenha essa assistência do controle de cruzeiro adaptativo, olha, talvez pouco você vai querer usar esse comando, porque o carro é tão bom, tão gostoso de dirigir, e a tocada, a sensação de você pisar no acelerador e sentir a entrega, que talvez você não vai querer abrir mão de poder ter essa sensação, por exemplo, agora, ó, quero acelerar o carro para fazer uma ultrapassagem, sair da via que está mais lenta, e a gente tem uma resposta instantânea. Então tudo isso faz desse carro ser muito gostoso de dirigir, muito agradável, e que, né, vai fazer com que o motorista queira conduzi-lo, queira ter ele na mão e queira ser o protagonista da condução. Não vai querer dividir com as assistências o fato de estar na condução desse carro. Depois dessa volta longa e da gente ter dado todas essas explicações, acho que fica muito claro o tanto de tecnologia que esse carro aqui oferece. E com um plus, não é igual aos outros carros elétricos que muitas vezes não têm personalidade, porque como eles não fazem barulho, pouco a gente nota de diferença de um carro para outro. Aqui, a suspensão da Audi, a calibração do carro e toda essa imersão conseguem nos dar um pouco mais ou um tanto de personalidade, um tanto de característica peculiar para esse modelo. Claro, não é à toa que a gente está falando aqui de um Audi, de um modelo top de linha, inclusive, da marca dos 4 anéis aqui no Brasil, e esse é o lançamento para 2023. É um carro realmente que nos impressiona e que, ao mesmo tempo em que ele é grande e imponente, ele também tem uma boa usabilidade para o dia a dia. E olha, se você for viajar, eu insisto que vai ser muito mais legal manter o carro na tua mão do que ficar utilizando o controle de cruzeiro adaptativo. Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos em Velocidade, porque tem muito conteúdo sobre carro.
e também aciona o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até o próximo vídeo.